Matheus e nesse vídeo eu vou te falar como que eu começaria a investir na bolsa de valores caso eu fosse um completo leigo, não entendesse nada de investimentos, não soubesse nada de ações e eu de fato nunca tivesse investido na minha vida. Então se você também está começando, se você também está querendo dar seus primeiros passos, você ainda não sabe bem onde você tem que investir, como que investe, o que é isso de bolsa de valores, fica nesse vídeo até o final que eu garanto que você vai ter uma clareada imensa e você vai sair desse vídeo entendendo um pouco melhor sobre investimentos e quiçá você pode até aproveitar e aplicar isso na sua vida para você aprender a investir de fato. Bom, como você sabe, eu me mudei aqui recentemente para o Vila da Serra e eu tô aqui com o Warren Buffett me acompanhando e me dando todas as bênçãos para eu gravar esse vídeo daqui. E outra vez eu tava recebendo algumas perguntas no meu Instagram referentes a como que eu começaria a investir ou como que eu recomendo as pessoas a investir, ou caso você fosse um leigo, como que você deveria começar a investir do absoluto zero. Tem muita gente nova chegando no meu Instagram que ainda não entende direito como funcionam os investimentos, ainda não entende como que elas devem investir e ainda ficam com um pouco do pé atrás e bem perdidas nesse assunto. E eu entendo completamente isso, até mesmo porque eu, quando comecei a investir na bolsa de valores, eu também não entendia nada, eu não sabia absolutamente nada qual é o caminho, como que faz, onde que eu devo investir, e eu entendo e eu compartilho esse mesmo sentimento, essa mesma dor. Eu realmente tinha essa dificuldade e depois que eu comecei a aprender, foi um processo bem tardio, acabou demorando bastante e eu também acabei perdendo um pouco de dinheiro ao longo dessa jornada, eu acabei adquirindo conhecimento para eu aprender a investir de fato e hoje em dia eu tenho uma visão bem mais simples de como funcionam os investimentos e como que você também deveria aplicar e investir, como que eu faria para investir caso eu estivesse começando do absoluto zero. Antes de começar com o conteúdo do vídeo, eu preciso te deixar claro que isso daqui não é nenhum tipo de recomendação de investimentos, até mesmo porque quem pode recomendar investimentos, quem pode recomendar ações ou onde você deve colocar seu dinheiro são apenas analistas certificados pela CVM com a certificação CNPI. E eu não tenho a certificação CNPI, então eu não posso te indicar onde você pode colocar o dinheiro. Então esse não é um vídeo de nenhum tipo de indicação, é mais bem um vídeo de informação onde eu vou te falar onde eu colocaria o meu dinheiro caso eu estivesse começando do absoluto zero com o conhecimento que eu tenho hoje. Você pode usar esse vídeo como informação, você pode usar esse vídeo para você se inspirar ou até mesmo começar a estudar a respeito para você ter uma luz. Então esse vídeo é mais uma luz, é mais um esclarecimento de que eu faria, mas eu não posso de fato estar te indicando que você faça o que eu estou fazendo. Então eu recomendo que você estude antes e você depois sim possa aplicar de acordo com o que você acha melhor. Bom, então vamos lá sem enrolação. Como que eu começaria a investir na bolsa de valores caso eu não tivesse nenhum conhecimento, caso eu não soubesse nada, caso eu não tivesse clareza do caminho, caso eu não soubesse o que é ações e tudo mais? Esse vídeo não vai ser nem um pouco teórico e sim prático, então eu vou te dizer onde que eu colocaria o dinheiro, mas não vou te explicar tanto sobre alguns conceitos mais técnicos e tudo mais. Então eu recomendo que você pegue esse vídeo como um guia, como um caminho, como uma luz e você comece a pesquisar outras coisas. Aqui inclusive no canal tem muito conhecimento de fato. Então antes de eu te falar o primeiro investimento que você deveria aplicar, desce aqui embaixo e dá o like, deixa seu comentário e também se inscreve no canal para eu seguir trazendo esse tipo de vídeos aqui para você. Então vamos lá, se eu não soubesse nada de investimentos, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu investiria primeiro na minha reserva de emergência. Ah, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que você tem que deixar separado em uma aplicação, em um investimento que você tenha acesso sempre que você quiser e que ele esteja te rendendo um pouquinho. Qual que é a ideia disso daí? A ideia da reserva de emergência é ter um investimento total que seja equivalente a 12 meses dos seus custos mensais. Se você no mês precisa de R$1.000 para sobreviver, se R$1.000 são os seus custos mensais e tudo mais, eu pegaria R$1.000, multiplicaria por 12, ou seja, R$12.000, e eu precisaria ter uma reserva de emergência de pelo menos R$12.000 para eu me sentir tranquilo e para eu me sentir confortável para fazer os investimentos a longo prazo. Qual que é a ideia da reserva de emergência? Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse conceito em outros lugares por aí, mas você ainda não entendeu qual que é o propósito da reserva de emergência para quem investe a longo prazo. E é o seguinte, a reserva de emergência, mais do que te proteger de problemas que acontecem na sua vida e você precise usar o dinheiro, ou caso aconteça uma dívida com você e você possa lá pagar, ou um acidente e você tem o dinheiro disponível, a ideia da reserva de emergência é te dar tranquilidade e paz para você investir no longo prazo. Por quê? No longo prazo, quando eu falo longo prazo, é investir sem o propósito de venda, ou seja, você compra determinado investimento sem pensar que você vai vender ele. Por mais que no futuro você vai acabar vendendo em alguma hora ou outra, você não compra com o propósito de vender. É como se fosse um casamento. Você quando casa, não casa com o propósito de se divorciar, você casa com o propósito de ficar para a vida inteira, mesmo que isso não aconteça. Com alguns investimentos, com algumas ações, é exatamente isso. Você vai investir
investir em determinada empresa sem pensar em vender ela. Então, na teoria, você vai segurar ela para sempre. E o que acontece? Se você estiver começando do absoluto zero, você quiser colocar todo o seu dinheiro de uma vez em determinada ação, vamos supor que daqui a algum tempo você precise de algum dinheiro, você precise resgatar alguma coisa e aquela ação esteja desvalorizada desde o ponto que você investiu nela. Então você investiu por 10 e agora ela está valendo R$8 na bolsa de valores. Você vai ser obrigado a vender um investimento que teoricamente não poderia ser vendido porque você não investiu nele pensando em vender e ainda vai ter que vender no prejuízo. Então você vai acabar se ferrando. Então como você vai deixar teoricamente esse dinheiro parado para sempre, esse dinheiro congelado naquela empresa, você vai ter virado sócio daquele negócio e não vai poder resgatar, vai ter que usufruir dos dividendos, valorização e etc. Você não vai poder ficar vendendo. Então é preciso ter uma reserva de emergência, é preciso ter uma aplicação que te dê o dinheiro suficiente, que tenha dinheiro suficiente para caso aconteça algum problema na sua vida, você possa ter acesso. Então, mais do que para você ficar tranquilo, a ideia é você não precisar vender seus investimentos de longo prazo. Então a reserva de emergência te protege no longo prazo. Ah, mas então se a minha reserva de emergência tiver que dar, sei lá, 12 mil ou 15 mil, eu apenas preciso fazer a reserva de emergência inteira antes de começar a investir em ações? Muitas pessoas dizem que sim, mas eu não gosto dessa ideia. Eu não faria isso, até mesmo porque, vamos supor, você está começando e tem R$0 investidos e seu custo de vida seja R$1.000 e você ganha, sei lá, R$2.000 por mês ou talvez R$3.000 por mês. Cara, o tempo que você vai demorar para fazer a reserva de emergência até você ter completado ela, para você começar a investir em ações, é um tempo muito grande. Você vai demorar um ano e meio para você construir a reserva de emergência antes de investir em ações. Então, cara, eu não defendo essa ideia de você dedicar tudo à reserva de emergência no início, porque você vai demorar muito tempo antes de você estar investindo de fato. Então, o que eu faria? Eu separaria de 50% a 70% do meu investimento, do meu aporte mensal que eu for fazer em determinado mês, por exemplo, em determinado período, e eu iria colocar ele na reserva de emergência. E aí me sobraria 30%. Então, vamos supor, se eu for investir R$1.000, vou colocar 700 na reserva de emergência e eu teria esses 300 para essa outra coisa que eu vou falar agora. E o outro investimento que eu faria já seria um investimento sim com foco em longo prazo, talvez um investimento com um pouco mais de volatilidade. Só que antes de fazer esse investimento, você precisa deixar uma coisa bem clara, que é alinhar a sua expectativa com a sua mentalidade. O que quer dizer isso daí? A sua expectativa é quanto dinheiro você acredita que você vai ganhar com aquele investimento, quanto dinheiro você acredita que você vai, de fato, estar obtendo de retorno naquela sua aplicação, e a sua mentalidade é como que você está preparado para você investir naquela empresa. Se você de fato está preparado para ser um investidor a longo prazo. O que é isso de expectativa? Você precisa entender, em primeiro lugar, que investir na bolsa focado em longo prazo é um processo de construir patrimônio. É um processo de que no futuro você chegue e você tenha um patrimônio tão grande que você começou a acumular ele lá atrás, que ele vai pagar as suas despesas de vida apenas com os dividendos e com a rentabilidade dele. Então você precisa entender que não é um processo rápido, é um processo devagar de construção aos poucos de patrimônio, para que você chegue em um determinado ponto que você não precise mais trabalhar para ter uma renda que pague seu custo de vida. Os próprios investimentos vão fazer isso para você, mas isso começa pequeno. O que acontece com a expectativa? Muitas pessoas acham que vão começar a investir na bolsa de valores e vão ficar milionárias da noite pro dia, vão ficar muito ricas, vão virar o próximo Warren Buffett, vão conseguir uma rentabilidade de 100% ao ano, vão ficar dobrando e tudo mais. E isso na verdade não existe. Você precisa entender, a rentabilidade de longo prazo, ela é uma rentabilidade menor do que você acredita. Para você ter uma ideia, o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, acima dele nunca existiu outro, não existiu outra pessoa que investisse tão bem e que ganhasse tão dinheiro e tivesse a maior rentabilidade por mais tempo nesse mundo ainda. O Warren Buffett conseguiu uma média de rentabilidade de 21% ao ano. Claro, durante 80, 70 anos da sua vida. Então, esses juros compostos, que é um assunto de outro vídeo, acabaram facilitando ele de acabar ganhando mais dinheiro. Mas, por exemplo, 20% ao ano, em média, é uma rentabilidade já, podemos dizer, boa. Então, isso dá o equivalente a 1,5% a quase 2% ao mês. Então, se você está acostumado a ouvir aquelas promessas de 10% ao mês, 20% ao mês, 30% ao mês, você precisa entender que, essa rentabilidade não existe no longo prazo, ou seja, essa rentabilidade você vai conseguir 1 ou 2 meses e depois você vai perder muito, depois você vai ganhar mais, depois vai perder mais e em média você vai ter uma rentabilidade menor. E segundo, se você entrar pensando que você vai ganhar 20% no mês com ações, você vai completamente se iludir e esse mundo não é para você. Você precisa alinhar
alinhar expectativas. Você não vai colocar o dinheiro lá para ficar rico da noite pro dia. Você não vai colocar o dinheiro lá para você mudar o seu jogo. Você vai colocar R$1.000 e você vai esperar 10 mil. Isso não existe. Você vai colocar 1.000, próximo mês você coloca mais 1.000, no próximo mês você coloca mais 1.000 e é só colocando, só colocando. Você não tem que ficar pensando tanto em quando que você vai tirar, mas sim em quanto mais você vai colocar para que no futuro os próprios dividendos paguem seu custo de vida. A ideia é essa. Então é um processo de escadinha, um processo de tijolinho. E em relação à mentalidade, é exatamente isso também. Você tem que saber que o investimento em bolsa de valores no curto prazo não vai te deixar rico. Então você começa investindo, acumulando patrimônio, acumulando dinheiro, colocando tijolinho em tijolinho, para depois sim você montar a sua casa sólida. Eu não defendo você ficar pegando atalhos e você ficar fazendo falcatruas. Isso não existe. Você não vai ficar rico e é mais, você vai acabar perdendo dinheiro, pois você vai acabar se envolvendo em práticas do mercado que talvez não são tão lucrativas, que por mais que sejam lucrativas, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, uma vez você tenha definido a sua mentalidade, qual seria o outro investimento que eu colocaria? Então vamos lembrar, foi 70% do meu investimento em reserva de emergência e aí ficaria 30%. Ah, onde que eu invisto a reserva de emergência? Por se talvez você está se perguntando. Eu investiria em alguma aplicação do seu banco que tenha liquidez diária, ou seja, que eu possa resgatar a qualquer dia e que tenha um rendimento legal. Mas isso também é assunto para outro vídeo, então fica acompanhando aqui no canal que eu vou logo mais soltar um vídeo explicando onde você deve investir sua reserva de emergência. Então tá, você pegou 70% do seu aporte mensal e colocou em reserva de emergência e sobrou 30%. Desses 30%, eu dividiria ele na metade, ou seja, eu pegaria 15% e 15%. Agora você tem dois micro aportes. E onde que eu colocaria? Eu colocaria uma parte em Tesouro IPCA+, com o maior vencimento possível, com um vencimento mais de longo prazo. Hoje, na atualidade, eu olhei o site do Tesouro Direto e o Tesouro com o vencimento mais longo é o de 2055. Não quer dizer que você precisa esperar até 2055 para resgatar o dinheiro, mas sim que o título irá vencer em 2055. Mas você pode resgatar ele a qualquer momento. Mas eu colocaria 15% em Tesouro IPCA mais 2055. Lógico, você precisa antes estudar o que é o Tesouro IPCA+, porque ele tem uma certa volatilidade. E os outros 15% eu colocaria em ações na Bolsa de Valores. O que é essas ações? As ações são pequenos pedaços de empresas onde você vai acabar virando sócio de determinado negócio e vai acabar surfando a rentabilidade no longo prazo. Então, do meu aporte total, se eu fosse investir R$1.000, R$700 iriam para a reserva de emergência, R$150 iriam para o Tesouro IPCA mais 2055, ou Tesouro IPCA mais com prazo mais longo, e os outros R$150 iriam para ações da Bolsa de Valores. Fazendo essa divisão dos aportes em metade o Tesouro IPCA e metade as ações brasileiras, você vai acabar tendo uma certa estabilidade, pois o Tesouro IPCA+, ele é um investimento um pouco mais estável e menos volátil, e você vai acabar também obtendo um pouco mais de rentabilidade, pois as ações são um pouco mais voláteis, mas elas acabam tendo uma rentabilidade também maior, elas acabam se valorizando talvez mais que o Tesouro IPCA, dependendo da época, dependendo do ano. Então acaba sendo uma combinação bem legal. Eu faria essa divisão sempre de 15%, 15%, até eu completar minha reserva de emergência. Aí sim, quando eu completasse a reserva de emergência, aí o aporte seria 50% em ações e 50% em Tesouro IPCA mais 2055 no início, agora que eu tô começando. Mas como que eu investiria em ações? Porque eu não sei sobre empresas, eu não sei sobre análise de investimentos, não sei sobre números e tudo mais. E como que eu investiria na bolsa? Seria por meio de ETF. Tá aparecendo aqui na tela a sigla ETF. O ETF nada mais é que um investimento, um fundo de investimento, na verdade, que ele compra as maiores e principais empresas da Bolsa de Valores. Então você não precisa ficar se preocupando em analisar empresa por empresa, em ficar analisando negócio por negócio. Você vai diretamente já ter acesso a uma carteira bem diversificada de ações, a uma carteira bem ampla, e você acabará ficando livre do risco, pois mesmo que uma empresa vá à falência, você vai ter outras 60, outras 69 empresas segurando os seus investimentos. Lógico, se acontecer alguma crise e a bolsa cair de forma geral, o investimento irá desvalorizar de forma mais expressiva, mas no longo prazo ele tende a seguir se valorizando mesmo que tenha volatilidade. Você precisa entender que as ações são investimentos
com muita volatilidade. Então não é um investimento que você vai colocar e ele só vai ganhar. É possível sim que de vez em quando ele caia, ele se desvalorize, você colocou 1.000 e agora só tem 800, só tem 700. Você precisa entender que isso é normal. E é por isso que você fez uma reserva de emergência e é por isso que você alinhou sua mentalidade para o longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo, se você seguir aportando e seguir aproveitando as quedas para comprar mais barato, você vai estar acabando investindo melhor no longo prazo. Você vai comprar mais barato um investimento e isso é uma coisa muito boa. Então eu investiria por meio de ETFs. No tempo que eu tivesse livre, eu iria separar para ler e estudar sobre livros de investimentos e aos poucos iria aprender a analisar empresas. Se você quer alguma noção, se você quer um guia de livros de investimentos, aqui eu vou estar deixando no card um vídeo de perguntas e respostas onde eu recomendei 5 livros de investimentos que eu tenho certeza que se você ler todos eles, você vai ter uma noção gigante sobre investimentos, você vai ter uma boa noção sobre como investir em ações de fato. E logo, cada vez que eu fosse aprendendo a investir cada vez mais, eu iria migrar os ETFs para cada vez mais começar a comprar ações individuais. Então, como eu já estaria aprendendo a investir, eu estaria aprendendo a analisar empresas, eu iria de fato começar a comprar cada vez mais empresas e menos ETFs, até chegar num ponto em que eu não compre mais nada do ETF e apenas faça aporte em empresas. Então, por exemplo, eu vou investir em Magazine Luiza, então você coloca seu dinheiro em Magazine Luiza. Eu vou investir em lojas Renner, então eu coloco o dinheiro em lojas Renner. Ao invés de comprar a carteira com 60 empresas, eu compro apenas as empresas diretas. Pois assim, como eu vou estar sabendo investir, eu vou estar escolhendo as melhores opções para eu ter uma rentabilidade melhor de fato. E um último ponto que vai ser muito importante é eu fazer aportes mensais. Todos os meses tem que fazer aportes, independente do valor, seja R$1.000, seja 100, seja 200, tem que estar aportando frequentemente, porque diferente do que algumas pessoas acham que é um investimento em bolsa, que acham que é como se fosse um investimento em imóvel, você compra um imóvel lá uma vez e ele fica parado, você investe uma vez e fica parado, em bolsa de valores não é assim que você vai tirar o melhor proveito. Você tem que estar constantemente dedicando uma parte do seu salário para investir. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000 ou R$2.000 por mês, você tirar ali 200, 300, 400 reais, o que você conseguir tirar por mês, e todo mês tem que estar aportando. Assim você vai também aproveitar o benefício da queda das ações. Então vamos supor que as ações se desvalorizam. Então você vai estar comprando na baixa, você vai comprar cada vez mais ações com menos dinheiro. Isso no longo prazo é incrível, porque você vai acabar valorizando mais com uma carteira maior. Então você vai acabar ganhando mais dinheiro. Então, bom, esse foi o vídeo de hoje explicando como que eu investiria caso eu estivesse começando do zero. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, é mais bem um guia, uma luz para você ter uma noção de onde talvez você pode começar a estudar para você investir. Eu recomendo que você estude antes de você sair comprando coisas. Eu não gosto da ideia de que você apenas escute o que eu falei e você saia comprando cegamente. Estude e se dedique também. Então deixa seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo, deixa seu comentário também dizendo o que você achou. Se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram, que tá aparecendo aqui, @código-investidor. Eu vou ficar bem feliz de receber sua mensagem e de saber o que você achou desse vídeo. Então é isso, nos vemos na próxima, espero que você tenha gostado e até mais.